Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Julia Galvez. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que, uma vez que a gente escuta, a gente fala, nem parece muito óbvio, mas muitas vezes quando as pessoas estão vivenciando, não é tão claro assim, ou não é tão fácil olhar as coisas dessa maneira, tá? Que é a lei da atração. Né? A gente fala muito da lei da atração, da cocriação, existem, enfim, milhares de maneiras de fazer, existem meditações, tem muita gente que fala sobre o assunto, né? Mas eu gostaria de falar o que acontece uma vez que a gente enviou este pedido para o universo, né? Porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente vai lá, né? Faz essa cocriação, envia esse desejo para o universo de vivenciar tal ou tal coisa. Uma vez que a gente fez isso, o universo começa, é claro, a fazer as mudanças necessárias para que aquilo aconteça na sua vida. Tá? E a partir daí, muitas vezes a gente começa a vivenciar um certo caos. É que nem quando a gente entra num percurso, né? Quando vocês têm a reconexão com a chama gêmea, ou tem uma reconexão com uma alma gêmea, com um vínculo kármico, enfim, um contato de ascensão, uma vez que aquilo aconteceu, a gente deu o start para um processo, tá? Para levar a um ponto B. Só que esse processo que vai te levar para o ponto B, ele é um processo de mudanças, né? Então, por exemplo, você cocriou que você deseja um emprego diferente, um trabalho diferente. Isso não vai acontecer se você não encerrar o outro ciclo, se você não sair do trabalho, né? Só que muitas vezes, enquanto a gente está vivenciando aquele caos que acontece, né, neste processo, a gente fica em desespero, achando que está tudo desmoronando, que as coisas não estão acontecendo, que muito pelo contrário, né, a gente está sendo castigado, né? E a gente tenta se agarrar àquilo que justamente a gente queria mudar, né? Então, uma vez que a gente consegue entender, é claro que é muito mais fácil dizer do que falar, muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas compreender que as mudanças que vão acontecendo, que os encerramentos de ciclos que vão acontecendo, que as etapas, as provações que a gente vai passando é para nos levar para aquela cocriação, né? É para nos levar para o nosso processo. É para ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, por isso que é muito importante, uma vez que a gente está no processo, que a gente está achando que tá tudo realmente um caos e que a gente não vai sair daquilo nunca, entender, né, que eu sempre dou, quando eu tiro o pajem de espadas, né, eu falo muito desse caos necessário, né, que é a junção do mental ferido, né, com as nossas emoções e que tem um embate aí, né, e esse caos que é gerenciado é o caos para a mudança, né, não é apenas o caos pelo caos para ficar naquilo, não. É o caos que leva a algo novo, é o caos que leva a avançar, né? A ir para onde a gente tem que ir, a trabalhar o que precisa ser trabalhado, tá? E quanto mais a gente conseguir soltar e acolher o caos, né? Aprender a viver neste caos e entender que este caos está lá para nos ajudar, melhor será, tá? Em contrapartida, a gente entra numa posição de vítima, de falar, realmente as coisas não acontecem, e esquecer que aonde a gente estava num primeiro momento não nos trazia felicidade, que esse caos, né, ele tá lá para nos fazer avançar. Se a gente ficar nessa posição, vai ser muito mais complicado, tá? Queria aproveitar também para contar para vocês uma experiência que eu passei e que me ajudou a encerrar um ciclo, né? Há 2 meses atrás, cheguei no momento de encerramento de ciclo de algo que eu estava vivenciando na minha vida, né? E quando
este início de fim de ciclo começou, trouxe diversas emoções, né? Trouxe alívio no primeiro momento, trouxe tristeza, trouxe incompreensão, trouxe raiva também, né? E eu fui trabalhando tudo isso em mim, né? Entendendo que aquelas emoções eram minhas, então eu devia trabalhar em mim, né? A gente se responsabilizar pela nossa dor. E conforme eu fui trabalhando, eu fui avançando, eu fui fazendo o que eu sempre fazia, né? Vira e mexe, voltava lá no fundinho uma sensação de raiva, que podia parecer raiva pela situação, mas no fundo eu percebia que era uma raiva minha, porque este encerramento não dizia respeito somente a mim, tinha uma outra pessoa, né? E ao querer respeitar, né, a outra pessoa, e ao olhar e me responsabilizar totalmente pelas minhas emoções, eu entrei numa posição também de passividade em relação aos atos que essa outra pessoa tinha cometido, né? E que eu sentia que a energia da troca não tinha sido equilibrada. E por mais que eu trabalhasse as emoções, por mais que eu fizesse o processo que eu estou acostumada a fazer, este desequilíbrio estava me machucando, né? Estava me fazendo me sentir desrespeitada. E eu já falei, eu acho que em alguns vídeos, né, que muitas vezes quando a gente sente que a energia da troca não está equilibrada, a gente pode se retirar de uma situação. Mas quando essa situação diz respeito a relações, né, relações de amigo, relações amorosas, relações familiares, relações com pessoas que são importantes, chega um momento, e eu tenho percebido isso cada vez mais, e trocando com pessoas, né, muitas pessoas vieram me falar que estavam passando por momentos parecidos, né? Chega um momento onde você precisa, de uma certa maneira, comunicar que o que a outra pessoa fez te fez mal. Não a responsabilizando pela sua dor, né? Porque se doeu na gente, é porque a filha estava aqui. Mas é pela maneira como a pessoa agiu, né? E que você se sentiu desrespeitado. E por que eu tô falando isso? Porque uma vez que eu consegui colocar em palavras para essa pessoa, que eu consegui, né, comunicar esse desequilíbrio, claro, a pessoa tocou em uma ferida dela, e tudo bem, né, faz parte também do processo dela, mas eu consegui realmente encerrar o ciclo, né? Eu consegui purificar aquela dor que, sim, vinha da minha criança, sim, a origem era da minha criança, mas a minha criança, ela não tinha conseguido comunicar por ser uma criança. E eu, enquanto adulta, eu senti que eu devia comunicar. E com isso eu consegui encerrar o ciclo. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque muitas vezes eu vejo pessoas bloqueadas no seu encerramento de ciclo, fazendo diversas terapias, olhando para as feridas, e que com tudo, vira e mexe, acabam voltando para aquilo, com uma raiva, com um sentimento de desrespeito, né? E por experiência, e pelo estar vendo pessoas estando passando por isso, eu acredito que a gente precisa sim se responsabilizar pela nossa dor, pelas nossas emoções, mas a gente não pode fazer isso a ponto de tirar a responsabilidade também do outro, né? Em relações, independente quais são, sempre tem duas pessoas ou mais pessoas, né? E a gente se responsabilizar por nós e pelo outro, pensando que o que o outro faz, se dói na gente, é nosso problema, tira o equilíbrio
daquele aprendizado, né? Tira o equilíbrio daquela relação. A gente vem na posição de tudo, né? De salvador, de uma certa maneira de aceitar demais, né? Os atos da outra pessoa, e um pouco de nos tirar da situação, né? Porque sim, nós somos responsáveis pelas nossas emoções, mas quando tem diversas pessoas, né, 2 ou mais pessoas, se eu estou sozinha, totalmente sozinha, para que serve essa interação? Né? É um aprendizado dos 2 lados, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Para mim foi assim, maravilhoso, né? Porque pode parecer que eu não sou uma pessoa que gosto tanto de comunicar assim, né? Eu vou ter tendência, muitas vezes, a ir para dentro, né? Então, e eu fiz isso muito na minha infância. Então, nessa situação, falar era muito importante, comunicar era muito importante. Então, se vocês percebem que vocês estão bloqueados no encerramento de algo, né, que vocês já fizeram diversas curas, terapias, olharam, entenderam a origem, e que mesmo assim, vira e mexe, ainda tem algo, procurem olhar para o equilíbrio. Procurem olhar e entender o que para vocês ficou desequilibrado naquele encerramento de ciclo. E eu tenho certeza que lá vocês vão encontrar uma resposta para realmente poder virar de vez essa chavinha e encerrar esse capítulo para poder ir para o próximo, tá bom? Pessoal, então, lembrando, a gente não tá fazendo apologia ao caos aqui, não é essa a ideia, mas entender, e até uma vez alguém me falou assim, Júlia, minha vida tá de pernas pro ar, eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim, graças a Deus, né? Porque a partir daí você pode avançar, né? Que nem quando a gente chega no fundo do poço, a gente só pode ir pra frente, né? Então, esse caos, ele vem para você olhar e reorganizar, né? Que nem quando a gente vai fazer faxina em casa, né? Muitas vezes a gente começa tirando as coisas, limpando, e no primeiro momento você vai falar assim, gente, a casa parece estar pior do que estava antes, né? Mas é porque justamente é para aí tirar as coisinhas, os detalhezinhos, né? Para realmente se desfazer do que não é mais necessário, né? Guardar as coisas no lugar certo para poder realmente limpar aquele ambiente, mas antes precisou de um caos, tá? E esse caos está te levando para o caminho onde você tem que ir. Esse caos está te fazendo fechar as portas que precisam ser fechadas para você poder chegar no final do corredor e abrir a porta que tanto você deseja. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima.